E vamos lá. Gurias, então hoje a gente vai começar sentadas, pernas cruzadas. Da melhor maneira aí pra vocês, pegando um pouquinho aqui os glúteos, levando um pouquinho pro lado pra gente sentir os isquios lá no chão. As mãos lá em cima dos joelhos ou coxa. E a gente vai começar respirando, fazendo círculos nos ombros. Então a gente inspira, sobe e exala, desce. Bem no ritmo da tua respiração. Tenta ir conectando com ela aqui também, observando o movimento do teu corpo e o movimento da respiração também, o ar que entra e sai. E troca de sentido esses círculos. Boa, volta agora com os ombros mais em direção ao chão, a gente vai levar o queixo em direção ao peito, os círculos na cabeça. E segue respirando em consciência, trazendo mais ar para o pulmão. Relaxa a mandíbula. Troca de sentido aqui. E voltamos para o centro. Agora a gente vai fazer aquela que a gente vai inspirar aqui no centro e exalando a gente vai levar a orelha em direção ao ombro, sem mexer os ombros, então a gente não está indo lá para o lado. Tá? A gente vai só com a orelha em direção ao ombro, inspira, volta no centro, exala, vai para o outro lado. Então, de novo, conectando o movimento com a respiração. Quiser, pode também respirar fazendo um barulhinho lá atrás da garganta, na respiração Ujjayi. Mais uma para cada lado. Depois volta no centro, no teu tempo, sem pressa. Quando a gente voltar aqui, agora é o queixo que vai em direção aos ombros. Então a gente exala, olha para um lado, inspira, volta no centro, exala, vai para o outro. Se ficar tonta ou, enfim, te der algum desconforto, para de fazer, fica respirando. Vou fazer mais uma para cada lado. E depois a gente volta no centro. E chegando aqui a gente vai fazer os círculos com o corpo. Então a gente inspira na frente e exala atrás. Lembrando de quando a gente vai lá para trás, tentar levar o umbigo um pouquinho mais para dentro, fazendo um redondão nas costas. Quando a gente vai lá na frente, tenta abrir um pouco mais o peito e respira. De troca de sentido. E a gente volta no centro pra gente ir para 4 apoios. Em 4 apoios, a gente vai deixar as nossas palmas das mãos embaixo dos ombros, os punhos embaixo dos ombros e os joelhos na abertura do quadril.
E a gente vai fazer aqueles movimentos com as mãos em todos os sentidos, afastando bem os dedinhos, colocando peso numa e na outra, balançando o corpo um pouquinho para um lado e para o outro, para fazer esse movimento. Aquecendo aqui punhos. E o que a gente vai fazer aqui agora é girar as duas mãos, os dedinhos vão em direção aos nossos joelhos, só que a gente vai girar externamente a mão. Então, o movimento é esse, externo, os dedinhos giram, o dedão ele fica mais para a parte de fora do tapetinho. Então, a gente está com os dedinhos apontando para o joelho, mão viradas externamente, dedões para fora. A gente pode ficar aqui um pouquinho, se tu conseguir, tu pode também levar o teu quadril um pouco mais em direção até os pés. E a gente vai sentir que a gente vai alongar aqui a parte da frente do antebraço. Respira. Na tua próxima inspiração, vem voltando. E exala, a gente volta com as mãos no bom sentido. A gente pode colocar um pouquinho de peso nas costas de uma das mãos. Então, a palma agora está apontando para o céu ou para o teu corpo. E depois a gente troca a mão, só para fazer o sentido oposto aqui de como normalmente a gente fica com as mãos em 4 apoios. E volta essa mão também. Agora a gente vai ativar os dedinhos dos pés, tocar com os dedinhos dos pés no chão. E a gente faz aquele movimento onde a gente vai lá para trás, o quadril vai lá em direção aos pés e a gente inspira, vai lá para frente, o máximo que a gente consegue, sem machucar as mãos. Exala lá atrás e inspira na frente. Isso, a gente faz mais um. E a gente mantendo os pés dessa maneira, né, com os dedinhos tocando no chão, a gente vem caminhando um pouquinho com as nossas mãos, até a gente chegar de pé aqui nos dedinhos dos pés, que vai dar uma alongada lá. A gente entrelaça as mãos e vai fazer os nossos círculos aqui nos pulsos. Se não for realmente desconfortável ficar assim, tu pode voltar com o peito do pé no chão também, mas é só por alguns movimentos aqui com os pulsos. Chacoalha um pouquinho. E para cima e para baixo. E a gente vai voltar aqui em 4 apoios. Pode agora colocar o peito do pé em contato com o chão de volta. Afastar bem dedinhos das mãos. A gente vai fazer gato e vaca. Então, a gente pode, no ritmo da nossa respiração, inspirar, olhar para frente, tentar levar os ombros um pouco mais para trás, fazendo um arco, e a gente exala, faz aquele redondão, umbigo lá em direção à coluna, queixo em direção ao peito. E segue no teu ritmo, inspira, exala. Aqui tenta fazer aquele barulhinho lá atrás da garganta, respiração Ujjayi. Vou fazer mais 2. Depois da segunda exalação no gato, a gente volta para 4 apoios neutro. Isso. E quando a gente chegar aqui, a gente vai avançar de um palmo aqui da linha dos ombros. Então, as mãos estão um pouquinho mais para frente, a gente vai ativar os dedinhos dos pés e subimos para cachorro, olhando para baixo. Aqui no cachorro, a gente começa a flexionar uma perna e a outra. Ganhando um pouquinho de espaço, crescendo na coluna. Respirando.
Boa. A gente vai parando esse movimento. Fica aqui um pouquinho no cachorro, olhando para baixo, mais estático. Respira. E a gente vai caminhar em direção aos pés. Então, são as mãos que estão empurrando o chão. A gente está indo em direção aos pés e a gente vai flexionando as nossas pernas para a gente relaxar a parte superior do corpo. Relaxa a cabeça, ombros. Se quiser, pode fazer aquele balancinho lado a lado, ou com os braços relaxados, ou pegando cotovelos com as mãos opostas. E a gente vai parar esse balancinho. As mãos vão voltar perto do chão. Talvez a gente consiga até tocar no chão. Observa aqui se tu consegue. E o que a gente vai fazer é começar a estender um pouquinho mais a nossa perna direita. Talvez a gente tenha que liberar as mãos do chão, afastar um pouquinho elas do chão. E a gente vai esticar a nossa perna, então, direita aqui embaixo e dobrar um pouquinho à esquerda. Se a gente consegue, a gente fica na pontinha dos dedos lá no chão e a gente inspira, leva o braço direito em direção ao céu. Se a gente não consegue, a nossa mão esquerda também pode ir na perna direita. E a gente respira aqui. Inspira. Exala, a gente volta o braço, flexiona as duas pernas de novo. E a gente começa a estender agora a nossa perna esquerda, deixando a direita flexionada. A gente vai fazer o outro lado. Então, ou a pontinha dos dedos no chão, se a gente tiver esse alongamento. Se não, a mão direita lá na nossa perna esquerda, e a gente inspira e abre lateralmente. A gente vai sentir bem lá atrás da nossa perna esquerda. Inspira. Exala, desce, flexiona as duas pernas de novo. E a gente vai caminhar de volta para o cachorro olhando para baixo daqui. Vai indo com as mãos lá para frente. Tá chegando o cachorro. E agora a gente vai caminhar em direção às mãos, indo para frente do tapetinho. Vamos ocupar todo esse espaço. Chegando aqui na frente do tapete, as mãos vão acima do joelho, a gente inspira e sobe até a metade. Olha na frente. Exala, relaxa, flexiona um pouquinho as pernas se quiser. E de novo, inspira e sobe até a metade. Exala, relaxa. Terceira vez, inspira e sobe até a metade. E na exalação, o pé direito vai lá atrás do tapetinho, num grande passo, joelho no chão, peito do pé no chão. Inspira, sobe até os braços em direção ao céu. Exala, afasta os ombros das orelhas, afunda um pouquinho o quadril se der. Se não, também a gente pode ficar aqui um pouquinho mais vertical. E hoje eu queria que vocês tentassem sentir bem os pés de vocês, para a gente não esmagar todo o nosso joelho direito lá atrás. Então, além da gente empurrar um pouquinho com os pés no chão, a gente vai levar esse nosso pé esquerdo que está aqui na frente um pouco para trás. Claro que o tapete ele vai impedir que a gente faça isso, mas quando a gente faz esse movimento, a gente vai ativar mais ainda o nosso quadril, nossos membros inferiores. E o pé direito a gente vai trazer um pouquinho para frente. É a intenção, então a gente vai acabar trabalhando mais as pernas aqui. Inspira.
E exala as duas mãos na parte interior do teu pé esquerdo, afasta bem os dedinhos, olha em direção a elas, por enquanto fica com o joelho lá no chão. A gente vai tocar com os dedinhos do pé direito no tapete e afastar o joelho direito, deixando a perna esticada lá atrás. Respira. E daqui a gente vai para a prancha, pé esquerdo lá atrás do tapetinho. Se precisar, pode descer no joelho, se não, fica na pontinha dos pés. Contrai o abdômen. Ombros bem alinhados com as mãos, com os pulsos. Inspira. Exala, a gente vai descer joelhos, peito do pé, a gente vai descer todo o corpo em direção ao chão, ou com a força dos braços, ou descendo nos cotovelos, até a gente chegar aqui no chão. As mãos lá embaixo dos ombros, queixo ou testa no chão, respira. E aqui, deixando os cotovelos bem perto das costelas, a gente vai fazer Bhujangasana, postura da cobra. A gente vai poder inspirar e subir, afastando o rosto, peito do chão, quase não tem peso lá nas mãos. Tenta levar os ombros mais para trás. Fica com ar no pulmão. Exala, desce. Vamos fazer mais uma vez. A gente inspira e sobe em Bhujangasana. Tenta relaxar os ombros. Exala, desce. E uma terceira e última vez, inspira, a gente sobe em Bhujangasana, postura da cobra. Tenta juntar mais as escápulas lá nas costas, levando os ombros mais para trás ainda, relaxando eles. Exala, a gente desce. Empurramos o chão com as mãos e a gente vai para Balasana, postura da criança. Sentamos lá nos nossos calcanhares, braços em direção à frente ou ao longo do corpo, joelhos coladinhos ou afastados. E relaxa a testa perto do chão. As mãos vêm do lado do teu rosto, a gente vai empurrar o chão. Para a gente voltar para cachorro olhando para baixo. Então, as mãos um pouquinho mais para frente que a linha dos ombros, ativa os dedinhos dos pés, subimos. Respira aqui. A gente vai caminhar em direção às mãos, indo lá para frente do tapetinho. Mãos acima do joelho, inspira, sobe até a metade, olha lá na frente. E exala, a gente vai com o nosso pé esquerdo agora lá atrás do tapetinho, num grande passo. Joelho no chão, peito do pé no chão. E a gente inspira, sobe os braços em direção ao céu, exala, encaixa os ombros. Mesmos ajustes de antes. Se quiser subir um pouquinho mais o quadril, também pode subir. Se tiver confortável e puder afundar um pouquinho mais, também tá tudo certo.
E a gente vai empurrar um pouquinho nos nossos pés para trazer essa atividade, essa ação lá para o nosso quadril, para as nossas pernas. Trazendo o pé direito um pouquinho para trás. Pé esquerdo um pouquinho para frente. Sente que dá quase uma tremidinha no corpo. E a gente inspira aqui. Exala, as mãos vão descer em direção ao tapetinho, na parte interna aqui do teu pé. Olha lá em direção às mãos, mantém o joelho esquerdo no chão. E a gente ativa os dedinhos do pé esquerdo e afasta o joelho esquerdo do chão, esticando a nossa perna esquerda lá para trás. Para a gente ir para a prancha, pé direito vai lá atrás do tapetinho. Alinha os pulsos com os ombros, contrai o abdômen. Inspira, exala, joelhos descem no chão, peito do pé também. E de novo, a gente vai descer todo o corpo, como a gente consegue, em direção ao chão. E aqui o que a gente vai fazer é deixar os braços ao longo do corpo. E uma das bochechas a gente vai colocar no chão. As palmas podem ser viradas para o céu. E a gente pode também fazer um balancinho lado a lado de quadril, se tu quiser. Respirando. Troca de bochecha. Boa. E a gente volta agora, queixo ou testa em contato com o chão. E o que a gente vai fazer é colocar as nossas mãos entre o nosso corpo e as nossas coxas. Então, as mãos estão embaixo do nosso corpo. E o que a gente vai fazer agora é deixar o nosso queixo ou testa em contato com o chão. Então, ao contrário de Bhujangasana, onde a gente levanta a parte superior do corpo, agora a parte superior do corpo fica aqui e a gente vai levantar as pernas. Então, a gente vai fazer devagarinho, uma perna depois a outra, depois as duas. Então, a gente pode preparar, a gente inspira, faz um balão lá na barriga e levanta a perna direita esticada lá para trás, em direção ao céu. Fica com ar no pulmão. Exala, desce. Vamos fazer a outra, perna esquerda, inspire, sobe. Pode ajudar um pouquinho com a mão também, se quiser, empurrando um pouquinho a coxa. Exala, desce. Vamos fazer com as duas. A gente inspira e sobe as duas pernas. Shalabhasana na postura do gafanhoto. E exala, desce. Pode tirar as mãos aí de onde elas estão. Elas vêm embaixo dos ombros, tocando o tapetinho. E a gente vai para Balasana de novo. E aqui em Balasana, se quiser também balançar um pouquinho o quadril, lado a lado, mexer o corpo um pouquinho lado a lado, dando um carinho para as costas, também pode ser bem-vindo. Respira, escuta os barulhinhos da tua respiração.
As mãos vêm lá do lado do teu rosto, a gente vai empurrar o chão. E a gente vai para cachorro olhando para baixo outra vez. Respira. Daqui a gente vai caminhar em direção às mãos. Vem vindo devagarinho, devagarinho. Vai dobrando um pouquinho mais as tuas pernas, como se a gente fosse agachar. Na verdade, é para esse lugar que a gente vai começar a agachar, levando o nosso quadril mais perto do chão. Vou virar aqui para frente. Não sei se todo mundo consegue ficar nessa postura aqui, a postura de Malasana, quando a gente toca com o pé inteiro no chão. Se não der, a gente pode também ficar na pontinha dos dedinhos dos pés. Ou também sentar em alguma coisa. Se tiver alguma almofadinha, quiser colocar para tentar ficar aqui no equilíbrio, colocando uma almofadinha embaixo dos glúteos, também pode. E a gente vai levar os nossos cotovelos aqui, a nossa parte posterior aqui do nosso braço, em contato com a parte interna aqui da nossa perna, do nosso joelho. As mãos a gente toca e a gente pode começar a observar se a gente consegue baixar elas um pouquinho mais, quase na linha dos ombros. Se for demais aqui para o quadril, a gente sobe um pouquinho, tá tudo certo também. E lembrando que a tendência é a gente ficar meio redondo lá nas costas, a gente tenta abrir um pouco mais o peito, crescer na coluna. O que exige um pouco mais ainda do quadril. Malasana, respira, se quiser pode fechar um pouquinho os olhos. Abrindo os olhos, a gente relaxa as mãos e a gente vai sentar no nosso tapetinho. A gente pode esticar as nossas pernas lá pra frente. Pode dar umas batidinhas nelas. Fazer um limpa-para-brisas. E foi aqui que eu tinha mandado a mensagem ali para vocês, se vocês pudessem trazer algum cinto ou echarpe, alguma coisa assim, porque a gente vai fazer uma postura onde talvez a gente precise, talvez não. Se também não tem problema, tá tudo certo. Eu tenho um, eu vou deixar aqui do ladinho já. E o que a gente vai fazer é pegar a nossa perna direita e cruzar por cima da esquerda. Quando a gente faz isso, depois a gente vem trazendo o nosso pé para que a lateral externa do nosso pé, ela toque o chão aqui mais ou menos do nosso lado, um pouco mais perto do glúteo. Talvez a gente consiga alinhar um pouquinho mais um joelho com o outro. Se tu está muito bem aqui também e quiser tentar trazer o pé esquerdo também para esse lado, pode ser uma opção, senão a gente deixa a perna esticada lá na frente, também está tudo certo. Se tu está com a perna esticada, a gente vai flexionar um pouquinho o pé, trazer o pé em direção ao teu corpo, para a gente trabalhar mais ainda lá atrás da nossa perna esquerda, tá? E a gente vai inspirar, crescer na coluna aqui, e exalar, a gente vai com o nosso corpo em direção às pernas, não importa se tu tá com a perna estendida ou com as duas flexionadas. Respira aqui embaixo, relaxa um pouquinho a cabeça, mesmo se tu não consegue ir muito longe, tá tudo certo, todo mundo tá sentindo essa postura, esse alongamento. Se tu tá com a perna estendida, é mais lá atrás da perna esquerda. Se tu tá com as duas dobradas, a gente vai sentir mais a parte do glúteo. E na tua próxima inspiração, vem voltando o teu tronco. Exala quando chega aqui. Boa. Se tu trouxe o cinto, a echarpe, algo, a gente vai poder pegar na mão esquerda. Se não tem nada aí, não tem problema também. A gente só vai levar o braço esquerdo lá em direção ao céu,
Isso, a gente vai pegar então essa echarpe, se tu tá com ela aí na mão, e a gente vai dobrar o nosso braço. Tentando que a cabeça não vá lá pra frente, então vê até onde aqui tu consegue dobrar esse braço. E com a mão direita a gente vai pegar essa cordinha, essa echarpe, e a gente começa a aproximar as nossas mãos, caminhando um pouquinho com os dedinhos. O que é importante aqui é a gente não ficar toda lá pra frente de novo quando a gente tenta aproximar as mãos. Então, talvez seja melhor a gente deixar as mãos um pouco mais distantes, tentando levar os cotovelos para trás e para o centro. Se precisar, a gente afasta um pouco mais, é para isso que a cordinha, a echarpe, o tecido, enfim, ele está aí. E se tu não tem, também eu não vi se está todo mundo com a echarpe, se vocês não têm, também é só deixar as mãos afastadas, a gente não precisa necessariamente pegar as mãos nas costas se elas não estão se aproximando. E respira. Quem está com a perna esquerda esticada lá na frente, segue flexionando o pé. Gomukhasana, na postura da cabeça da vaca. Na tua próxima inspiração, vai desfazendo, soltando devagarinho. E exala, relaxa. Pode soltar aí a cordinha. E aqui a gente vai passar o nosso braço esquerdo por cima do direito, cruzando um sobre o outro aqui na frente. E a gente tem a opção de ou deixar os braços assim, as mãos um pouquinho afastadas. Se tu consegue, tu pode cruzar uma segunda vez, tocando as palmas. Não é obrigatório, senão a gente pode também aproximar um pouquinho aqui, uma mão da outra, tá tudo certo. E o que a gente vai fazer é inspirar e subir os nossos cotovelos, quase na linha dos ombros. E respira. Garudasana, braços de Garudasana, postura da águia. Inspira. E exala, relaxa, vai abaixando os cotovelos, desfazendo essa torção aqui dos braços. Boa, a gente vai esticar as duas pernas lá pra frente. E dá umas batidinhas de novo. Fazer um limpa para-brisas, relaxando aqui o quadril. Isso. Parando, a gente vai pegar a nossa perna esquerda, fazer a mesma coisa que a gente fez agora para o outro lado. A gente vai dobrando, parte externa do teu pé esquerdo, toca o tapetinho, tenta ir alinhando um pouquinho um joelho com o outro. E se possível, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, se tu trouxe o pé direito aqui o pé esquerdo antes, né? Agora tu vai trazer o pé direito. Se não, pode ficar com a perna esticada, tá tudo certo. Inspira, cresce na coluna. Exala o tronco em direção às pernas e relaxa um pouquinho a cabeça. Próxima inspiração, vem voltando. Exala quando tu chega aqui, vertical. E a gente vai pegar de novo a cordinha, se tu tinha uma. A gente vai levar agora no nosso braço direito em direção ao céu, com a cordinha lá na mão. Fecha aqui ó, a mão, segurando bem a cordinha. Dobramos aqui e o braço esquerdo vai lá por trás. De novo, a gente vai aproximando as mãos, se possível, tentando manter essa abertura do peito. Cotovelos um pouquinho mais para trás, tem sempre um lado que é mais fácil que o outro, né? Então, te observa aí o que é possível fazer desse lado, se é o teu lado mais difícil ou mais fácil. Respira.
Inspira. E exala, a gente vai soltando a cordinha. Pode deixar a cordinha aí do lado. E agora a gente vai passar o braço direito por cima do braço esquerdo. E a mesma coisa que a gente fez antes. Ou a gente toca as palmas, ou a gente deixa afastadinha, ou a gente consegue aproximar talvez as mãos. O que é possível aí hoje? A gente inspira, sobe os cotovelos quase na linha dos ombros, se for possível. E respira. Se quiser, pode fechar um pouquinho os olhos. Inspira. Exala, a gente vai desfazendo. Desfaz as pernas. E uma última batidinha. E limpa para-brisas. E daqui a gente vai deitar no nosso tapete. Trazendo os joelhos perto do peito, que nem a gente sempre faz, dando um abracinho e massageando as costas, lado a lado. Vai parando esse balancinho, a gente pode colocar uma mão em cada joelho e hoje a gente pode fazer círculos afastando os joelhos, aproximando. Troca de sentido. E paramos esse movimento, descendo a sola dos pés em contato com o chão. Pernas flexionadas, os braços vão lá atrás, tocando o chão acima da tua cabeça, como se estivesse com os braços estendidos em direção ao céu. E a gente vai deixar os joelhos caírem para um dos lados, exalando, inspirando a gente volta eles, exala, a gente deixa cair lá para o outro lado. Aquele movimento que a gente faz com quadril aqui, joelhos. E se tu quiser, tu também pode mexer a cabeça para o lado oposto de onde estão indo os joelhos, fazendo essa massagem lá na região do ciático, fazendo também essa torção nas costas. Pode ser bem agradável. Vai observando se tem pontos de tensão aqui no teu corpo. Vai fazer mais uma para cada lado. Quando tu voltar no centro, vai poder levar os braços ao longo do corpo. As palmas vão tocar o chão. Pode abrir um pouquinho mais o peito. E a gente vai levar as nossas pernas em direção ao céu. Essa pequena inversão aqui, podemos mexer um pouquinho os dedinhos dos pés, tornozelos. Segue respirando. Sentindo os pés ficarem um pouquinho mais leves.
facilitando esse retorno venoso. Postura que é muito benéfica para o fim do dia. Se tu ainda está mexendo os pés, pode parar um pouquinho, a gente vai ficar mais algumas respirações aqui na postura. Observa também pequeno esforço, ou talvez um grande esforço que a gente faz aqui para manter, né, essa postura. E daqui a gente vai poder descer as nossas pernas em direção ao chão, ou com elas esticadas, com a força do abdômen, ou dobrando elas, levando a sola dos pés em contato com o chão e depois esticando as duas pernas, como vocês preferirem. E aqui, antes de partir no nosso Shavasana, a gente vai fazer a postura do peixe, Matsyasana. A gente pode colar as nossas pernas, fazer um pé de bailarina, empurrar nos cotovelos para colocar o topo da cabeça no chão, se for confortável. Afastando as costas do chão também, fazendo um arco, olhos abertos. Quem quiser pode olhar na pontinha do nariz. Senão a gente também pode levar simplesmente o queixo em direção ao teto. Inspira. E exala, a gente volta deslizando a cabeça. E aqui sim, a gente vai poder relaxar para a gente chegar no nosso Shavasana, postura de relaxamento. Então, se tu precisa te ajustar, fazer alguma outra postura, pegar algum casaco, cobertinha, almofada, para ficar aqui por alguns minutos. E se tá tudo certo, a gente afasta um pouquinho as nossas pernas, braços ao longo do corpo, com as palmas viradas para o teto. A gente fecha os olhos, tenta trazer o olhar para um pontinho no centro das sobrancelhas. E relaxa a região entre as sobrancelhas, sem nenhum ponto de tensão. Tenta relaxar tua mandíbula também. E se a gente começar a observar que tem pensamentos que estão chegando, preocupações, a gente vai prestar atenção na respiração. Sentindo esse ar nutrindo o nosso corpo. E sentindo que nas exalações eu relaxo. Eu me entrego para essa postura. Sentindo o teu corpo cada vez mais pesado. Percebendo o espaço que o teu corpo ocupa no lugar onde tu tá. Tenta trazer consciência para o ar que toca a tua pele. E a gente pode ficar aqui o tempo que pra gente for necessário, aproveitando dos benefícios de Shavasana.
para ter um belo fim de dia. Desejo a vocês uma bela noite. Namaskar.